Frases de George Bernard Shaw. O especialista é um homem que sabe cada vez mais sobre cada vez menos, e por fim acaba sabendo tudo sobre nada. Nunca resisto às tentações, porque eu descobri que coisas que são ruins para mim não me tentam. Enquanto tiveres um desejo, terás uma razão para viver. A satisfação é a morte. O dinheiro é a coisa mais importante do mundo. Representa saúde, força, honra, generosidade e beleza, do mesmo modo que a falta dele representa doença, fraqueza, desgraça, maldade e fealdade. A minha maneira de brincar é dizer a verdade. É a brincadeira mais divertida do mundo. Cuidado com o homem que não devolve a bofetada. Ele não a perdoou, nem permitiu que você se perdoasse. O pior pecado contra nosso semelhante não é o de odiá-los, mas de ser indiferentes para com eles. A democracia muitas vezes significa o poder nas mãos de uma maioria incompetente. O ódio é a vingança do covarde. A dança é uma expressão perpendicular de um desejo horizontal. Quando um homem quer matar um tigre, chama isso de esporto. Quando é o tigre que quer matá-lo, chama isso ferocidade. A distinção entre crime e justiça não é muito grande. O maior pecado para com os nossos semelhantes não é odiá-los, mas sim tratá-los com a indiferença, é a essência da desumanidade. A ansiedade e o medo envenenam o corpo e o espírito. Nenhuma pergunta é tão difícil de se responder quanto aquela cuja resposta é óbvia. A razão escraviza todas as mentes que não são suficientemente fortes para dominarem. Presume-se que a mulher deve esperar, imóvel, até ser cortejada. Mais ou menos como a aranha espera a mosca. Uma vida inteira de felicidade. Nenhum homem vivo conseguiria suportá-la. Seria o inferno. Há duas tragédias na vida. Uma é a de não obter tudo o que seu coração deseja. A outra é a de obter. A juventude é uma coisa maravilhosa. Que pena desperdiçá-la em jovens. Uma boa esposa é um grande consolo para o homem em todos os contratempos e dificuldades que ele nunca haveria de ter se tivesse continuado solteiro. A sabedoria dos homens é proporcional não à sua experiência, mas à sua capacidade de adquirir experiência. Não existe amor mais sincero do que aquele pela comida. As pessoas que sobem neste mundo são as pessoas que se levantam e procuram o que querem, e que, se não o encontrarem, fazem-no. A ciência nunca resolve um problema sem criar pelo menos outros 10. Uma mulher preocupa-se com o futuro até encontrar um marido, enquanto um homem apenas se preocupa com o futuro depois de encontrar uma mulher. A escravatura humana atingiu seu ponto culminante na nossa época sob a forma do trabalho livremente assalariado. Imaginar é o princípio da criação. Nós imaginamos o que desejamos, queremos o que imaginamos e, finalmente, criamos aquilo que queremos. Não faças aos outros o que gostarias que te fizessem a ti. O gosto deles pode não ser o mesmo. Os capazes criam, os incapazes ensinam. Temos tempo bastante para pensar no futuro quando já não temos futuro em que pensar. Tempo livre não significa repouso. O repouso, como o sono, é obrigatório. O verdadeiro tempo livre é apenas a liberdade de fazermos o que queremos, mas não de permanecermos no ócio. O homem razoável se adapta ao mundo, o irascível tenta adaptar o mundo a si próprio. Assim, o progresso depende do homem irascível. Do modo como a concebemos, a vida em família não é mais natural para nós do que uma gaiola é para um papagaio. O segredo do sucesso é ofender o maior número de pessoas. A reputação de um médico se faz pelo número de pessoas famosas que morrem sob seus cuidados. De todas as perversões sexuais, a castidade é a mais perigosa. O homem sensato adapta-se ao mundo. O homem insensato insiste em tentar adaptar o mundo a si. Sendo assim, qualquer progresso depende do homem insensato. Cuidado com o homem cujo Deus está no céu.
As pessoas que vencem neste mundo são as que procuram as circunstâncias de que precisam e, quando não as encontram, as criam. Não há satisfação em enforcar um homem que não faz objeção a isso. A falta de dinheiro é a raiz de todo o mal. A democracia é apenas a substituição de alguns corruptos por muitos incompetentes. Cabe à mulher casar-se quanto antes e ao homem ficar solteiro o maior tempo que puder. Um homem é tão mais respeitável quanto mais numerosas são as coisas das quais se envergonha. A moda, afinal, não passa de uma epidemia induzida. Se ao menos os pais soubessem como chateiam os filhos. É melhor você se manter limpo e brilhante, você é a janela pela qual você deve ver o mundo. Quando eu era moço, observei que 9 das 10 coisas que eu fazia fracassavam. Como não desejava fracassar, eu trabalhava 10 vezes mais. Noutros tempos houve amores platônicos, hoje há matrimônios platônicos. Aprendemos com a experiência que os homens nunca aprendem com a experiência. Se todos os economistas fossem postos lado a lado, nunca chegariam a uma conclusão. As nossas escolas ensinam a moral feudal corrompida pelo comércio e oferecem como modelo de homens ilustres e que tiveram sucesso o militar conquistador, o barão ladrão e o explorador. Precisamos de algumas pessoas malucas, vejam só para onde as pessoas normais nos levaram. Obrigado por apoiar este canal assistindo até aqui. Se já curtiu e se inscreveu, muito obrigado. Até mais.